Olá! Além do domínio do objeto da escrita, antes de escrever, a criança tem que estar habituada a fazer os traçados, né? Estar ali confortável com traçados, não necessariamente ainda o traçado da letra. Então, como que a gente desenvolve isso previamente? São os exercícios chamados antigamente de exercícios de prontidão. Então, é a criança cobrir tracejados, é a criança cobrir formas geométricas, é a própria ação de pintar, né? Pintar elementos. Então, conforme a criança vai se aproximando desse ambiente, né? Dessa situação de segurar o lápis e usar o lápis para desenhar, para fazer traçado, cobrir pontilhados, ela já vai se aproximando antes ainda de fazer traçado de letra. Então, não é automático, como aquilo que eu falei, né, nas aulas anteriores. Não é automático, simplesmente estou aqui o lápis e faço essa letra a partir dessa referência e pronto. Isso não vai dar certo. Você precisa desenvolver a capacidade da criança dominar o objeto da escrita e dominar e se aproximar antes de fazer traçado de letra, de fazer outros elementos gráficos, né? Como seria assim, pintar, desenhar, fazer traçados, ter outras referências. Inclusive, eu vou fazer aqui um comentário. Tem um movimento que é muito pouco explorado, mas que é muito importante a gente fazer já desde a pré-alfabetização, dessas habilidades de traçados, que é a criança fazer um movimento no sentido anti-horário. Por quê? Durante a alfabetização, lá na frente, quando ela for utilizar a letra cursiva tem muita volta, né? Então, por exemplo, na letra A, ela dá uma volta para trás. E se ela está habituada só a ir para frente, ela não está habituada com esse movimento. Então, por exemplo, se você der um círculo para a criança cobrir o traçado, peça para ela cobrir também nesse sentido anti-horário, que vai beneficiá-la a fazer esse movimento anti-horário, assim como quadrados ou outras formas, né? Ou ligar um elemento ao outro, mas no sentido anti-horário. Então, também desenvolver essa habilidade motora do sentido anti-horário, não só no sentido da escrita naturalmente, né? Então, você pode também fazer isso com a criança. E tem outra questão. Nessas habilidades de prontidão, nesses exercícios de prontidão, a gente desenvolve também muito com a criança a capacidade da discriminação visual. Então, para ela ver que essa letra F é diferente da letra E, né, só diferencia um traçado aqui, que claro, tem outro som, tem outro nome, mas na forma gráfica pode parecer muito igual. Então, como que a gente pode ajudá-la a diferenciar, né, a diferenciá-las? É desenvolver, assim, as atividades de discriminação visual. Então, atividades que ela tenha que encontrar alguns elementos ali no meio, alguma atividade que ela tenha que analisar os elementos da cena, né, e ver o que falta, o que tem, o jogo dos 7 erros. Exemplo de atividades assim. Inclusive, tem uma outra questão que essas habilidades de discriminação visual auxiliam lá na alfabetização, que é a seguinte: a criança, na alfabetização, futuramente, ela passa por uma fase do espelho, segundo conceituou Stanislas Dehaene no seu livro Os Neurônios da Leitura. E o que ele chama isso dessa fase do espelho? Que a criança, ela vê a letra e ela escreve espelhada, ela tem aquela mania de escrever espelhada, ou ela tem mania de dificuldade de identificar letras muito parecidas, como é o caso aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para você, esse formato das letras de imprensa, que é muito comum nos livros, né? Em apostilas também. Aqui a gente tem o B, o D, o P e o Q. Veja aqui a forma gráfica dessas letras é a mesma. O que diferencia é a direção. Mas o que acontece aqui? Essa fase do espelho acontece porque esse objeto, veja só, essa lapiseira, independente da direção, continua sendo uma lapiseira, né? Então eu estou mudando aqui, o objeto não mudou.
Para a criança, essa generalização que ela faz da imagem, da figura, do objeto, ela acaba fazendo na letra. Então não quer dizer que está errado, não quer dizer que nesse caso específico ela está escrevendo de forma errada. Não, o que ela está escrevendo é a letra, porque para ela faz essa generalização também. Então estima-se que a criança ali, durante a alfabetização, ela leve até 2 anos para consolidar e escrever tudo corretamente, tudo no sentido correto. Por quê? Ela vive essa fase. Mas como que a gente ajuda a diminuir esse tempo, né? Através das habilidades, desses exercícios de prontidão, de discriminação visual, análise e síntese de objetos, e tudo isso a gente pode desenvolver para a criança, além de dominar o objeto, ela também conseguir diferenciar as letras e traçá-las corretamente. Então, aqui nessa aula eu te dei algumas diretrizes, algumas orientações para você ter em mente que a letra não é simplesmente um traçado na cabeça da criança.